Amém. Nós te amamos, Espírito Santo, e declaramos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Obrigado pelo seu amor incondicional, que nos ama do jeito que nós somos. Espírito Santo, que nessa série corações sejam incendiados, vidas sejam ativadas, histórias sejam transformadas, porque nós cremos que o Senhor não mudou, o Senhor jamais mudará. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Começa a orar, começa a liberar. Vai enchendo, Senhor, cada coração. Vai visitando os lares. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós estamos na série Não Temas, Creia Somente. Talvez tem pessoas que nos assistem, pessoas que nos ouvem, que precisam de um toque sobrenatural do Espírito Santo. Creia que isso pode acontecer. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Amém. Vamos ler. 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, aonde morava uma mulher rica.
que insistiu para que ele fosse na sua casa tomar uma refeição. Depois então disso, todas as vezes que o profeta passava naquela região, ele parava para tomar uma refeição. E em vista disso, ela então disse ao seu marido: sei que esse homem é um homem de Deus. Vamos, pois, e construamos em cima um quarto com tijolos, e uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e uma lamparina. E assim, sempre que ele passar por aqui, poderá ficar conosco. Um dia então, quando Eliseu chegou, subiu no seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou ele perguntar à mulher: você teve todo um trabalho para conosco, o que podemos fazer para com você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, morando com a minha própria família, com o meu próprio povo. Mais tarde Eliseu perguntou então a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido já é de idade avançada. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela veio então até a porta, e ele disse: por volta dessa época, daqui a um ano, você estará com um filho nos seus braços. E ela então contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva. Mas como Eliseu havia liberado uma palavra, a mulher então engravidou. E no ano seguinte, por volta do mesmo tempo, da mesma época, ela estava com um filho nos seus braços. O menino cresceu, e certo dia foi então encontrar com seu pai, que estava trabalhando, quando de repente começou a clamar dizendo: pai, pai, estou com dor de cabeça. E o pai então disse ao servo: pega a criança e leva para a mãe. E o servo pegou, levou para a mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, colocou a criança sobre a cama e fechou a porta. E ela chama o marido e diz: preciso de um servo, de uma jumenta para ir até o homem de Deus. Irei e logo voltarei. E ele então perguntou: mas por que logo hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela então respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vá rápido e não pare, a não ser que eu fale para parar. Assim partiu e encontraram com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse então ao servo Geazi: eis que vem a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E ao encontrar então o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Geazi então veio para afastá-la, mas ele disse: não, deixa ela em paz, porque é uma mulher angustiada. Mas Deus não me revelou o que aconteceu. Deus não me revelou o porquê da sua angústia. Então disse a mulher: porventura eu pedi um filho, meu senhor? Não te disse eu para não zombar de mim ou para liberar palavras falsas? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o cajado e corra. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o cajado sobre o rosto da criança. Mas a mãe do menino falou para o profeta: juro em nome do Senhor e por sua vida, que não irei se você não for comigo. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro, colocou o cajado sobre o rosto da criança, mas nada aconteceu. Então Geazi voltou, encontrou Eliseu e disse: o menino não dá sinal de vida. E quando Eliseu chega na casa, lá estava a criança morta em cima de uma cama, no quarto que ele sempre ficava. Então ele fecha a porta e ele passa um tempo buscando a presença de Deus. Depois ele deita sobre a criança, coloca a boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo começou a aquecer. Mas o milagre ainda não havia se completado. Eliseu levantou-se, começou a andar no quarto e continuou a buscar a presença de Deus. Depois ele volta, se debruça mais uma vez sobre a criança e o menino espirra por 7 vezes e abre os olhos. Então Eliseu chama Geazi e manda chamar a sunamita. E ele assim obedece. Quando ela chega, Eliseu diz: pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, pegou a criança e saiu do quarto. Amém? Coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo, nós oramos para que a sua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante, Senhor, do que qualquer espada de 2 gumes, ela possa penetrar nos nossos corações nessa noite. Que a sua palavra não volte vazia, que assim como as chuvas que caem dos céus e não voltam para os céus, sem antes cumprir o seu propósito, que é regar a terra, que assim seja a sua palavra nessa noite, sobre cada coração que nos assiste, sobre cada coração que nos ouve. Amém. Glória a Deus. Era comum Eliseu sair da Samaria, onde ele morava, para o Monte Carmelo para buscar a presença de Deus. Mas entre Samaria e o monte tinha Sunem. E creio eu que todas as vezes que o profeta passava com seu servo, aquela mulher observava eles. Era uma viagem cansativa. E certo dia ela sente no coração de convidá-los para fazer um lanche. E eles aceitam o convite. E a partir dali, todas as vezes que Eliseu passava com seu servo, eles lanchavam naquela casa. E aquela mulher percebeu que havia algo especial neles. E ela chama o marido e diz: nós precisamos construir um ambiente para que o profeta e o seu servo repousem aqui todas as vezes que eles vierem da Samaria. E o marido achou interessante a ideia, e a Bíblia diz que eles constroem na parte de cima um quarto, colocam uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Um dia Eliseu chama Geazi, impressionado com a generosidade que brotava do coração daquela mulher, e diz: Geazi, nós precisamos fazer algo por ela. Porque generosidade gera generosidade. Vai lá e pergunta a mulher o que ela precisa, o que nós podemos fazer por ela. E ela diz não, ela fala para o servo do profeta, fala para ele ficar em paz. Eu habito no meio do meu povo, sou uma mulher realizada. Mas aquela resposta não convenceu Eliseu. Eliseu disse: eu sinto que existe algo que essa mulher precisa. Chama ela aqui. E o servo do profeta chama ela, e quando ela chega, ele diz: olha, nós precisamos fazer algo por você. E é aí que ele descobre que ela não podia ter filho, ela não tinha filhos, e o marido já era de idade avançada, e ele libera uma palavra sobre ela. Ele diz: olha, daqui a 1 ano
segundo a minha palavra, você colocará um filho nos seus braços. E ela diz: Senhor, não libere palavras falsas sobre mim, não fale assim. Porventura eu pedi um filho, mas a palavra diz que como o profeta havia liberado sobre ela, assim aconteceu. Um ano depois, ela estava dando à luz, ela estava segurando uma criança. E os anos se passaram. Certo dia, a criança vai para um campo, acompanhando seu pai, num dia de trabalho, numa jornada de trabalho. Talvez, por causa do sol forte, ele pegou uma insolação, e ele começou a ter dores de cabeça horríveis. E ele começa a clamar, ele começa a gritar em alta voz e falar: ai, minha cabeça dói. E o pai, quando toma ciência do que estava acontecendo, ele manda o servo levar a criança para a mãe. E a mãe, quando pega aquela criança, a Bíblia diz que ela morre nos seus braços. E ela leva a criança e coloca no quarto do profeta, em cima da sua cama, e fala para o seu marido: prepara uma jumenta, prepara um servo, porque nós iremos até o profeta e logo voltaremos. E assim ela fez. E ela falou para o seu servo: não pare, segundo a minha palavra, vai, não pare, segundo a minha palavra. E ele vai. Quando eles estão chegando próximo da onde o profeta e o seu servo estavam, o profeta avista a mulher chegando e manda Geazi na frente perguntar se acontecia alguma coisa. Pergunta para ela como ela vai, pergunta para ela como vai o marido dela, pergunta para ela como vai a criança. E Geazi vai e tem uma resposta surpreendente, porque quando ele pergunta para a mulher como o marido ia, como ela ia e como a criança ia, a resposta foi a mesma: vai tudo bem, vai tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, ela rasga o seu coração, e ela diz: porventura eu pedi um filho, porventura eu pedi um filho, será que Deus me deu um filho para que ele morresse? E Eliseu fala para Geazi: pega o cajado, vai na frente, coloca sobre a face da criança e algo vai acontecer. E assim ele fez, mas não aconteceu nada. E ela disse: tão certo como vive o Senhor, tão certo como você vive, eu não te deixarei, até que você vá comigo. E ele vai, e ele se deita sobre aquela criança, e ele começa a orar sobre ela, e o corpo começa a aquecer, mas o milagre não havia ainda acontecido por completo. Aí ele começa a caminhar num quarto e a orar. De repente ele sente do Espírito de deitar mais uma vez sobre ela. Quando ele deita sobre ela, ela espirra por 7 vezes. Puxou o zoom, né? Ela espirra por 7 vezes. E o pai manda devolver a criança, família. Essa é uma história que nós aprendemos muitas lições com ela. E eu creio que essas lições, elas vão virar chave no seu coração nessa noite. Talvez você nunca viveu algo semelhante, mas você necessita do mesmo que essa criança necessitava, do mesmo que essa mãe necessitava. Nós estamos nessa série que o tema é não temas, mas creia somente. É uma série que veio para ativar vidas, para mexer com estruturas, para trazer existência o sobrenatural de Deus sobre nós. Nós cremos que Deus não mudou e Deus jamais mudará. O mesmo Deus que fez sinais e maravilhas no passado, o mesmo Deus que operou de forma extraordinária naqueles dias, é o mesmo Deus que opera nos nossos dias. Mas para que o sobrenatural de Deus alcance a minha vida e a sua vida, é necessário nós liberarmos a nossa fé
que fé é algo que vai muito além da sua compreensão humana. A primeira lição que nós aprendemos com essa história é que, por mais que você se esforce para manifestar algo em prol do reino, você nunca vai conseguir fazer mais do que o reino pode fazer por você ou em você. Essa mulher é uma mulher generosa, e ela se esforçou para servir o reino, porque Eliseu e Gezi representavam nesse contexto o reino de Deus, representavam o próprio Deus. E isso fez com que o profeta chamasse o seu servo e falasse: nós precisamos manifestar algo nessa família, nós precisamos fazer algo por ela. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não será em vão. Tem muitas pessoas que têm muito para oferecer para o reino e não oferecem nada. E tem muitas pessoas que não têm muitas coisas para oferecerem, mas oferecem tudo. Vocês lembram daquela história da viúva pobre? No momento das ofertas, Jesus chama os discípulos e ele pergunta assim: porventura, quem vocês acham que mais ofertou nessa reunião? Aí um dos discípulos fala assim: Senhor, eu acho que é aquele cara ali, porque eu conheço a história dele, todos conhecem a história dele, ele é um cara muito próspero. Eu não sei se o senhor percebeu, ele até quando foi levar sua oferta, demorou mais do que os outros. Aí Jesus disse: não, como assim? Vocês estão vendo aquela viúva ali no canto? Qual, Senhor? Aquela? Sim, aquela viúva. Aquela viúva, ela deu muito mais do que todos, sabe por quê? Porque os ricos deram daquilo que lhes sobrava, mas ela não, ela deu tudo quanto possuía. Você sabe o que nós aprendemos com isso? É que fazer algo para o reino tem a ver com um coração generoso. Você sabe o que nós aprendemos com isso? É que todos nós temos a capacidade de manifestar algo em prol do reino dele. E por mais que a gente se esforce para fazer isso, porque é necessário, a palavra diz que o reino, ele é manifesto por esforço, e aqueles que se esforçarem em prol do reino vão conseguir edificá-lo. Por mais que a gente faça isso, aquilo que o reino vai manifestar em nós e através de nós sempre vai ser muito maior. Isso não significa que eu tenho que fazer na esperança de receber alguma coisa. A Carla na semana passada falou algo que eu creio que tocou o coração de muitas pessoas aqui. Ela disse: olha, sabe qual a diferença de Paulo e Silas, que adoravam na prisão, depois de serem açoitados, só por expulsarem um demônio, só por pregarem a palavra, de nós, hoje? É porque nós adoramos a Deus para Deus fazer. E realmente essa é a nossa cultura. Muitos de nós aprendemos isso. Sabe, gaste tempo na presença dEle, porque se você gastar tempo na presença dEle, muitas coisas vão fluir na sua vida. Olha, lance uma oferta, porque se você lançar uma oferta, você vai colher 100 vezes mais. Olha, faça, porque, cara, é claro que generosidade atrai generosidade. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 58, quando Paulo diz assim: amados irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão. Nós sabemos que Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Mas não é por nós termos essa revelação que nós fazemos por esse motivo. Paulo e Silas adoravam porque eles amavam a presença de Deus. Jesus disse: busquem o meu reino. Em outras palavras, manifestem o meu reino e a sua justiça,
crendo que todas as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. As coisas não vêm primeiro do que o reino. Primeiro vem o reino, depois o reino manifesta as coisas. E esse tem que ser o meu coração, esse tem que ser o seu coração. Era isso que Jesus estava falando quando ele disse que busquem o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Eu não conhecia essa viúva pobre, mas eu conheci o coração dela, porque Jesus fez questão de revelar para nós o seu coração. E diante do que Jesus revelou para nós, uma coisa eu tenho certeza: ela não fez porque ela queria algo, ela fez porque ela queria adorá-lo. Assim como essa sunamita também. Tem pessoas que dizem que talvez ela tenha vivido uma frustração muito grande no passado. Por isso que quando o profeta libera uma palavra sobre ela, dizendo que daqui a um ano ela estaria com uma criança nas mãos, ela disse: não fale isso, não fale isso. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Você sabe algo lindo que nós aprendemos com o coração dessa mulher? É que ela simplesmente fez. Ela simplesmente manifestou. Ela simplesmente abriu as portas da sua casa e disse: dele, por ele, para ele são todas as coisas. E tudo que eu fizer para o reino dele ainda é pouco. Que o Espírito Santo nesses dias possa gerar esse coração em nós, porque esse é o coração do Espírito Santo. Esse é o coração de alguém que é apaixonado por Ele. Guarde isso no seu coração. Por mais que você fizer para o reino, você nunca vai fazer na proporção do que o reino vai fazer por você. Vai ser sempre além. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a bênção de Deus, aquilo que o reino manifesta, é sacudido, como é? Recalcado e o quê? E transbordante. Oh, amém, glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos é que tudo na vida tem o seu tempo determinado. O tempo dela chegou. O tempo dela chegou. O profeta disse assim: daqui a 1 ano. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Nós passamos pelo teste do tempo. Tem uma cultura no mundo que diz que Deus tarda, mas Deus o que? Não falha. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, eu já falei muito isso. Olha, fica tranquilo, meu irmão, porque Deus tarda, mas Deus não falha. Isso não é verdade. Deus nem tarda e nem falha. Deus, Ele sempre chega e manifesta na hora certa. Se o que Ele prometeu para você está demorando, porque Ele quer que demore, é porque talvez Ele está preparando o seu coração para quando a promessa se cumprir, a promessa não se tornar algo que vai afastá-lo da presença dEle. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais cheguei na presença. Eu falo: Senhor, mas eu lembro dessa profecia que foi liberada sobre a minha família. Mas Senhor, está escrito isso. Mas Senhor, já está passando do tempo. Mas Senhor, olha só, nunca mais. Se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo. É porque talvez está trabalhando na minha vida para que Ele manifeste. Eu não sei quantos anos se passaram para que essa promessa se cumprisse na vida dela. Porque é uma promessa para todas as mulheres, gerar filhos. Não conheço nenhuma mulher que é feliz por não poder gerar. Mas eu conheço dezenas de mulheres que são mulheres infelizes, mulheres angustiadas, doentes, porque não podem gerar.
Há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração. Eu estava orando e ele disse: olha, eu vou liberar uma unção de cura nesses dias de esterilidade. Eu lembro que 26 ou 36 mulheres, não lembro, no único ano foram curadas de esterilidade. Pessoas iam de vários lugares, não podiam gerar filhos, para receberem oração. E quando nós orávamos, o Espírito Santo abria as madres dessas mulheres e elas passavam a gerar filhos. Que em nome do Senhor Jesus, hoje à noite, o Espírito Santo, Ele possa remover do seu ventre toda a esterilidade, para que você possa gerar para o reino dEle. Seja você mulher ou seja você homem. Eu estou falando agora, não só naturalmente falando para as mulheres, mas para os homens também, para todos úteros espirituais que eram estéreis, estão sendo liberados nessa noite para gerarem para o reino de Deus. Deus vai nos dar muitos filhos para o reino dEle. Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nessa palavra. Deus não tem esterilidade para você, meu irmão. Deus não tem esterilidade para você, minha irmã. Ele tem função de fertilidade. Ele quer dar filhos espirituais para você nesses dias. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Não existe coisa pior do que você não poder gerar. Não existe nada pior do que isso. Filipenses capítulo 1, no versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que liberou uma palavra, ele é fiel para cumprir. Creia nisso. Se um dia o Espírito Santo liberou uma palavra sobre a sua vida, se um dia o Espírito Santo fez algo que já havia sido liberado, saltar sobre os seus olhos, queimar sobre o seu coração, seja em relação à sua família, seu ministério, seu trabalho, não sei. Creia que aquele que liberou, ele é fiel para cumprir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não temas, creia somente. Persevere nisso. Eu tenho falado muito nesses dias que quem chega não é quem corre ou quem anda devagar, mas é quem persevera. E essa é uma palavra que a nossa geração não está acostumada, sabe? É meio que extinção. Nós vivemos num tempo em que tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito instantâneo, sabe? Tem que acontecer ontem. Por que tem que acontecer ontem? Porque eu não tenho, sabe, a capacidade de perseverar até que aquilo se manifeste, até que aquilo aconteça. Mas é necessário perseverança. É você permanecer ali, sabe, até que Ele venha. Alguns meses atrás eu passei um bom tempo lendo sobre avivamento, estudando as biografias dos avivalistas que marcaram as suas gerações. Eu estudei muitos avivalistas da palavra e eu percebi que haviam muitas coisas em comum entre eles. Uma das coisas que havia em comum entre todos eles é que todos eles tinham uma vida no secreto. Eles só manifestavam em público aquilo que eles geravam num ambiente secreto. Outra coisa que eu percebi em comum entre eles é que todos eles tinham uma vida de intensa oração. Aí eu pude compreender por que Paulo diz assim. Ele disse assim: orem sem o quê? Sem cessar. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Já dorme em espírito de oração. Em oração em línguas, em oração no Espírito. Ora em todo tempo, 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 no seu idioma, em línguas, não sei, mas orem em todo tempo, ora em todo tempo, ora em todo tempo.
Paulo disse assim: eu falo em línguas muito mais do que vós. Creio eu que é porque Paulo sempre estava orando: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o amor da minha vida. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer manifestar através de mim hoje? Santo, 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 santo. Ele vivia em constante oração, constante adoração. De repente estava Paulo liberando palavras estranhas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Disse: ore sem cessar. É porque a vida dele era uma vida de oração, era uma vida de constante oração. Uma vida de constante oração. Sabe outra coisa que eu percebi que havia em comum entre todos esses homens é que eles eram homens perseverantes. Eram homens que tem até uma canção, tem uma frase que todo mundo coloca no Instagram, coloca, né, busca até que ele venha. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Buscar até que ele venha, buscar até que ele venha. Sabe, essas frases foram tiradas desses homens que buscavam até que ele viesse. O avivamento não é gerado da noite para o dia. Às vezes Deus demora muito tempo para manifestar algo aparentemente simples, pequeno. Aliás, no reino dele sempre é assim. A gente tem que gerar, sabe? Sentir contrações, dores de parto para manifestar no reino dele. Isso requer perseverança. Persevere, meu irmão. Persevere até que ele venha. Eu parei uns dias, porque a gente está na série, então não somente temas, creia, de falar muito sobre avivamento, mas o avivamento continua queimando no meu coração. Eu continuo orando por avivamento. E eu sempre falo para o Espírito Santo: Espírito Santo, talvez o dia mais importante da minha vida vai ser o dia da minha morte. Talvez vai ser o melhor, porque vai ser o dia em que os olhos se abrirão para a eternidade e eu te verei face a face como tu és. Mas não me permita viver isso antes que eu não só viva, mas que eu manifeste um avivamento na minha geração. E todas as vezes que eu oro sobre isso, as palavras do Espírito Santo são sempre as mesmas: persevera, persevera. Eu lembro no início da igreja, reuniões meio de semana, eram 3 pessoas aqui. E tem uma irmã que talvez ela está ouvindo a live agora, que ela sempre nos final dos cultos, ela me falava: pastor, o Espírito Santo mandou te falar algo. Fica firme, persevera. Persevera até que ele venha. 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 Até que ele volte. Às vezes eu estava angustiado. Meu Deus, será? Aí ela dizia, o Espírito Santo revelava meu coração para ela. Ela vinha e dizia: não, persevera, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Vários foguinhos começavam a nascer. De repente os foguinhos pulavam assim juntos e se transformavam numa grande fogueira. Era o Espírito Santo falando: persevera. E nós já vivemos dias incríveis antes dessa pandemia. Na pandemia também, experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Tem coisa acontecendo no nosso meio que eu coloquei uma frase no Instagram muito forte. Ela foi pregada ontem à noite. Quando Jesus fala para aquele endemoniado de Gadara assim: volta para sua casa. Ele queria seguir Jesus a caminho. Ele disse: não, volta para sua casa. Volta para sua casa. Conta o que aconteceu com você. Volta para sua cidade. Conta o que aconteceu com você, para que todos possam ouvir sobre os grandes feitos do Senhor. Volta. Volta. Eu não sei nem por que eu estou contando isso. Persevera até que ele venha. Persevera até que ele venha. Sabe o que está acontecendo no nosso meio nesses dias? Jesus está aparecendo para pessoas aqui. Oh! Quantas vezes eu preguei sobre isso? Quantas vezes eu sentei com irmãos aqui falando sobre avivamento? E eu falei, e eu ouvi também pessoas falarem: pastor, olha,
Está sabendo? Jesus está aparecendo no Oriente, Jesus está aparecendo em várias regiões, se revelando para muçulmanos, se revelando para tantas pessoas. Aonde o Evangelho não está chegando, Jesus está chegando e se revelando. E eu creio nisso, sabe por quê? Porque Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, porque Jesus, depois que ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos, Ele apareceu para muitos naqueles dias. E por que Ele não pode aparecer nesses dias? Nós temos uma cubana aqui, ó, que veio de Cuba, ela não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, era endemoniada. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo pegou ela e ela viu Jesus. Você viu Jesus? Faz um salve com a sua mão, para todo mundo ver. Se você quer saber como Jesus é, pergunta para ela viu Jesus essa semana. Mas ela não foi a única que viu Jesus, tem outras pessoas aqui na igreja vendo Jesus. Na casa do Hélio e da Ana Lúcia, sobrinhas dela viu Jesus alguns dias atrás. No final de uma reunião, a Catiana estava aqui orando de joelhos e ela viu Jesus impondo as mãos sobre as pessoas, e quando as pessoas se derramavam na presença, ela não viu a face, mas ela viu quando Jesus colocava as mãos e tocava nas pessoas, e quando Ele tocava nas pessoas, as pessoas eram profundamente marcadas. Mas sabe o que eu sinto no meu espírito? Que Ele tem muito mais do que pedimos, pensamos ou estamos vivendo. Eu quero viver a cultura do sobrenatural. Eu quero andar no Espírito e no poder de Deus. Eu não quero, ver momentos na presença dEle. Eu quero viver nele, para que Ele viva em mim. Mas é necessário perseverança até que isso aconteça. Quem está entendendo aí? Amém. Aleluia. Quem crê, Jesus pode aparecer para você nesses dias. Oh, eu creio. Cara, eu creio em coisas loucas. Religiosos nunca viverão isso. Às vezes Jesus aparece para alguém que nunca nem ouviu falar dele, para alguém que se via aos demônios, mas que quando ouviu falar, brotou uma fé sobrenatural no seu interior, e ela disse: eu te quero, acima de qualquer coisa, eu te quero. Antes de Jesus aparecer para ela, ou melhor, depois que Jesus apareceu para ela, ela falou para nós, ela falou: olha, essa semana, no início da semana, eu fiz um pedido para Ele. Eu disse: Jesus, eu quero ver a sua face, eu quero te conhecer. E aí Jesus apareceu para ela. Mulher, você pode estar lá. Ah, não vou falar isso não. Eu ia falar assim: mulher, você pode estar lá lavando seus pratos. Também, né? Mas você pode estar lá no seu consultório, lá na sua empresa, também lavando prato, assim como os homens também, né? Glória a Deus. E de repente você olhar para o lado assim, e você perceber que tem alguém, e você olhar ele: oi, bom dia. Só parece. Já pensou? Você está comendo lá na mesa e de repente alguém aparece, começa a comer com você, Os caras estavam no caminho de Emaús. De repente alguém apareceu, quem era? E eles não perceberam: Jesus. E o coração dos dois começaram a queimar. E eles não perceberam que era Jesus. Aí quando Jesus entra na casa e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que é Jesus. Aí Jesus desaparece. Aí um olha para o outro e diz assim: não queimava os nossos corações enquanto Ele falava conosco. Só vai viver o sobrenatural de Deus, só vai viver experiências sobrenaturais com Deus quem não vê na ótica natural, quem não pensa com a mente humana. Meu irmão, eu simplesmente creio. Eu creio. Já vi muitas pessoas sendo curadas, eu creio. Já vi perna crescendo, eu creio. Já vi o Espírito Santo colocar útero em quem não tinha útero.
Nós estamos orando com a irmã, ela está aqui hoje à noite. Todos os dias o Espírito Santo pega ela, estica ela e faz eu nem sei como é que é o nome. Uma fisioterapia com ela. E ela sente o toque. Ela sente ou não sente, Noemi? Ela sente o Espírito Santo tocando ela, puxando o braço, puxando a perna, dando tudo para o lugar. Eu acho que eu até já fugi da mensagem. Mas vamos voltar. Aleluia, glória a Deus, amém. Talvez é porque esse tempo é chegado na sua vida, o tempo de você viver coisas sobrenaturais com Ele. O tempo chegou para ela. Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos é que nós precisamos manter, independente da situação que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias, a nossa confiança nele. Isaías 40:31 diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim são aqueles que confiam nele. Deus tem asas como de águia para nós nesses dias. Nós vamos voar alto, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Mantenha sua confiança nele. Geazi perguntou para ela: como vai teu marido? Ela disse o quê? Vai. E você como é que está? Vai tudo. E a criança como é que está? Vai tudo. Em nenhum momento você vê essa mulher vacilar na fé dela. Isso é incrível. É incrível. É incrível. Quando a criança adoece, o marido faz o que muitos fazem, né? Leva para a mãe. Aí levaram para a mãe. Aí a mãe chama o marido e fala: eu vou lá. Ele ainda quer colocar dúvida no coração. Mas não é sábado, não é agora, hoje. Ela disse: logo voltaremos. Eu só quero um servo e uma jumenta. Em nenhum momento ela duvida. Em nenhum momento ela duvida. Em nenhum momento. Como é que você está? Como é que vai? Ela disse: vai, tudo bem. Em quem você tem depositado a sua confiança? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em quem? Nele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez tem pessoas que nos assistem agora, ou pessoas aqui que estão até... Parece que o pastor está mudando a vibe dele. Ele pregava outras coisas. Não, meu irmão, eu não estou mudando minha vibe. Uma coisa completa a outra. Eu creio que Ele faz. Ele não mudou. Eu creio que Ele é Deus de cura também. Eu creio que Ele é Deus de restauração também. Eu creio que Ele é Deus de libertação também. Eu creio. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o que Jesus fazia o tempo todo? Jesus estava falando sobre o Pai, revelando o Pai, falando sobre o seu reino, sobre a sua justiça. E o que mais? Expulsando demônio, curando enfermo. Yes! E quando Ele reúne os discípulos e fala assim: olha, não temam, creiam, porque se vocês crerem, farão obras maiores, porque o Espírito Santo que está sobre mim virá sobre vocês. Jesus estava dizendo assim: eu vou, mas vocês que ficarão, darão continuidade ao que eu comecei aqui. Então revelem o Pai, manifestem o reino dele, expulsem os demônios e curem os enfermos. Foi por isso que depois que Ele ressuscita e Ele tem o último encontro com os discípulos, o que Ele fala para os discípulos? O que Ele fala para os discípulos antes dele subir? Ele fala assim: vocês vão pisar em serpente, vocês vão beber coisas mortíferas, não causará dano algum, vocês expulsarão demônios, vocês curarão os enfermos. Por quê?
Porque esses sinais, eles seguirão aqueles que o quê? Que creem. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Você sabe que eu me sinto constrangido quando eu leio as histórias dos caras que marcaram as suas épocas no Antigo Testamento? É sério. Às vezes eu fico em crise. Eu gosto muito de pregar sobre Davi e Moisés. Eu sempre falo as minhas palavras sobre Davi e sobre Moisés. Mas tem outros como Elias, Eliseu. Eu fico constrangido. Elias era chapado, sim ou não? Eliseu era muito mais. Elias disse assim: Eliseu, o que você quer que eu te faça quando eu for levado para o céu? O que Eliseu disse? Eu quero porção dobrada sobre mim, do está em ti. Eu quero porção dobrada. Você sabe por que eu fico constrangido? Porque nesse tempo o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ele vinha, manifestava e depois saía. Você sabe quando que o Espírito Santo passa a habitar em nós? Depois do sacrifício de Jesus. Ou seja, no início Deus vinha e saía, depois ele passa a habitar entre nós, mas por último ele passa a habitar em nós. Aí eu fico pensando, e se esses caras tivessem o Espírito Santo como nós temos constantemente dentro deles? A palavra diz aqui, chegará um tempo em que vocês não precisarão de quem vos ensine. Por quê? Porque o Espírito Santo que habitará em vocês ensinará a respeito de todas as coisas. Você está lá, lendo a sua Bíblia no seu quarto, pertinho, sabe? Aí não está entendendo, você fala: Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui não. Aí vem aquela vozinha no seu coração e fala: lê de novo. Aí você lê de novo. De repente, sabe? Você vai ver. Uau! Quantas vezes eu já li isso aqui? A Bíblia é o único livro, quando você lê, o autor dela está presente, meu irmão. Então você está lendo a sua Bíblia. Eu não entendo. Tem outra coisa que você precisa entender antes de você entender o que você quer entender. É entender quando você está lendo ela, o autor está presente. Quando você entender isso, aí você vai falar assim: Espírito Santo, então me revela. Aí o Espírito Santo vai revelar outra coisa que você precisa entender. O Espírito Santo revela qualquer coisa. O problema é que a gente não tem essa cultura, né? Ele não aprendeu isso, sabe? Ele nem sabe quem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que manifesta a glória do Pai. E Ele está em nós. Ele está em nós. E Ele quer acender uma chama no seu coração que não vai lhe dar mais descanso. Ele quer gerar fome no seu coração da presença dEle. Ele quer gerar sede no seu coração da presença dEle. Você buscar e buscar e buscar a cada dia mais e mais. Então mantenha a sua confiança mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Ele virá e jamais abandonará vocês. Ele estará com vocês para sempre. Para sempre. Pegadas na areia. Quem conhece aqui? Eu só conheço essa história. Pegadas na areia. Tem alguém que não conhece aqui? Ninguém. Você conhece, né? Quem não conhece faz assim. Então não conhece. Você conhece não? Então, olha o tanto que isso é importante, isso é precioso. Vou contar por sua causa. Tem alguém que nos assiste aí que não conhece? Levanta a sua mão, você também. Diz que um cara estava diante de Deus vendo o filme da história dele lá na eternidade. Aí ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, ao invés de 4 pegadas, tinham só 2. E ele creu nessa palavra que eu estou pregando hoje, demais. Aí ele olha para Deus e fala: Pai, mas me responda uma coisa. Por que nos momentos mais difíceis, ao invés de 4 pegadas, tinham apenas 2? Se o Senhor me prometeu que estaria sempre conosco, sempre comigo. Aí o pai disse assim:
as pegadas que você está vendo não são as suas, mas são as minhas. Nos momentos mais difíceis eu carreguei você no colo. Sabe, Deus não nos livra dos vales, mas Deus nos livra nos vales. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por adversidades. Não, Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, sabe por quê? Porque vocês não passarão só. Eu nunca oro para que não venham os vales. Não. Tem gente que ora: Deus me livra disso, né? Deus me livra dessa situação. Não, eu não oro por isso. Não ore por isso, porque não vai adiantar. Elas virão. Elas veio sobre o filho. Elas virão. Eu não quero entrar aqui no mérito de a igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. Ela vai ser arrebatada depois da tribulação. Quantas pessoas já me procuraram para perguntar isso? Eu digo: cara, eu não sei. Quem sabe é ele. E eu não estou preocupado com isso também, não. Ué, se vai ser antes? E geralmente quem pergunta isso é porque tem medo, sabe? Já pergunta assim, na esperança de que eu vou pegar um texto da Bíblia para dizer: está aqui, meu irmão, fica tranquilo. O pau vai quebrar, mas você vai estar na glória, sabe? Eu creio nisso, sabe? Meu irmão, não importa se nós vamos passar ou não. Sabe o que importa para nós é se Ele vai estar conosco ou não. Se Ele vai estar com você, o salmista Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não, o quê? Por quê? Por que eu não temo? Ainda que uma guerra se estoure contra mim, o meu coração não temerá. Por quê? Sabe por quê? Porque Ele estará comigo. Você crê que Ele está com você? Coloca a mão no seu coração, fala: Espírito Santo, obrigado porque o Senhor habita em mim. Tem gente que pensa que na hora das lutas o Espírito Santo saia. Fala para você mesmo, fala: não sai não, coração. Aí é que Ele se manifesta, aí é que Ele se revela. Quarta lição que nós aprendemos: cuidado com quem você abre o seu coração. Tem muita gente que não entende essa palavra. Eu não entendi essa palavra há muito tempo. Por que ela não quis falar para Jesus se Jesus era o nome de Deus? Por que ela só quis falar para ele? Primeiro é porque foi Eliseu que liberou a palavra sobre ela, né? Você liberou a palavra, você vai ter que dar jeito agora. E depois porque ela acreditava que a palavra que ia mudar a história dela vinha dele. Eu acho que Geazi não foi o primeiro que perguntou como é que ela estava. A Bíblia não fala, mas talvez outras pessoas perguntaram. E eu creio que a resposta dela sempre foi a mesma: está tudo? Tudo bem. Nem para o marido dela desesperou. Pelo contrário, quando ele veio cheio de incredulidade, disse: mas hoje é sábado. Ela disse: fica tranquilo. Já que você não tem fé, eu tenho. Já que você não quer ir, você não crê, eu creio. E ó, vai ser rápido. Nós logo iremos e logo voltaremos. Sabe para quem que ela rasgou o coração dela? Para Eliseu. Tem gente que rasga o coração de todo mundo, mas não rasga para Deus, né? Eu não estou falando aqui só de situações difíceis aqui não, sabe? Ai, meu marido, aí vai abrir o coração com a vizinha. Não é só disso não. Eu estou falando de coisas boas também, de projetos, de sonhos. Provérbios diz assim, 4:23: em tudo que se deve guardar, antes guarda o quê? O seu. Por quê? Porque do seu coração procedem as fontes de quem? Da vida. Eu tenho as pessoas certas para quem eu rasgo meu coração. Eu sei quem são as pessoas que podem, sabe? O pai Rafael ensinou isso. Ele só tem pessoas que a gente tem que levar ao alcance dos nossos olhos, mas longe do nosso coração.
para não sofrer, né? Outra lição que nós aprendemos é que aquela mulher, ela não seguiu o curso natural da vida. Às vezes nós temos que contrariar o nosso entendimento, para que as coisas não fiquem tudo racionais, entendeu? O que ela fez quando a criança morreu? Ela leva para o quarto do profeta e coloca sobre a cama do profeta. Isso seria o natural, sim ou não? Você faria isso? Talvez não. Talvez o natural seria ligar para a funerária, né? E já preparar o cortejo para o sepultamento. Não foi isso que ela fez. Ela contrariou a mente humana, a mente lógica, sabe? Ela pega a criança, ela sobe, ela coloca na cama do profeta, ela fecha a porta. Ela fecha a porta e ela vai diante dele. Foi o contrário ou não foi? Meu irmão, só vai viver o sobrenatural quem agir de forma sobrenatural. Você entendeu? Tem hora que a gente tem que ser louco mesmo. Ou precisamos voltar a ser louco para viver o sobrenatural de Deus. Como assim voltar a ser louco? O que a palavra diz? Que aquilo que nós vivemos, pregamos e cremos é loucura para o mundo. Quando minha mãe estava com câncer, todos os dias eu orava liberando cura. Ainda que os laudos fossem contrários. No dia que ela faleceu, que ela quase não respirava, eu passei 3 horas ao lado dela com as mãos sobre ela, liberando palavras de cura sobre ela. 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 Aconteceu. Não do jeito que eu queria, mas aconteceu. Sabe por quê? Porque diante dele todos estão curados. Não foi do jeito que eu queria. Eu queria que ela levantasse daquela cama como essa criança. Porque eu já tinha presenciado Deus fazer coisas semelhantes. Eu vi um cara, um senhor chegar numa reunião como essa, com um câncer, e o vídeo dele está no YouTube, ele conta o testemunho dele. Ele chegou com uma bolsa do lado, carregado pela esposa e pelo filho. Para ficar sentado na cadeira tinha que ter 2 pessoas segurando. Já não tinha mais, não podia nem fazer tratamento mais. Estado avançadíssimo, avançadíssimo. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: hoje eu vou fazer maravilhas nesse lugar. Aí eu falo assim, alta voz, hoje o Espírito Santo vai fazer maravilhas. Aí pá, pegou fogo num poste lá fora. E aí eu falei para a igreja: liga os celulares, Deus vai fazer maravilha hoje. Aí é que eu creio. Aí nós oramos. Quando acabou a oração, aquele senhor veio na minha frente e disse assim: na hora da oração, eu senti algo estranho. Aí eu perguntei: o que o senhor sentiu? Imagina, central de aula, lugar lotado. Ele disse: eu senti um frio descer da minha cabeça aos pés. Eu fiquei todo arrepiado. Foi mesmo? Aí ele disse: foi. Eu falei: sabe o que foi isso? O toque do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado naquela hora. De vez em quando eu encontro ele. Oi, dou um abraço. Você está aqui, curado. Eu não vi minha mãe na cadeira, mas eu não deixei de crer. Eu criei, assim como eu criei na salvação dela. E o que eu vivi com ela, eu não ter visto ela sair da cama e andado. Ela dizia assim: eu vou para Palmas dar meu testemunho. Eu não veio. Mas eu estou aqui dando o testemunho dela. Sabe por quê? Porque ela mexia com macumba, ela fez tanta coisa, conhecimento.
E eu pude ver ela abrir a boca e falar: vocês estão ganhando mais uma vida para Jesus. E eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração: depois do sepultamento dela, ela está curada diante de mim. Não temas, apenas o que, irmãos? Então, se você vai fazer uma loucura santa nesses dias, faça. Preste atenção, loucura santa não é você ter que tomar um remédio e deixar de tomar, não. Porque Deus usa a medicina, Deus usa o homem, Deus usa... Ele faz do jeito que Ele quer. É isso. Não me interprete mal, mas é você crer que de uma forma ou de outra, algo pode acontecer. Sabe, seja através do medicamento, mas e quando o medicamento já não tiver mais jeito? Aí você crê que vai ser sem medicamento, mas que vai acontecer? Isso é fé. Talvez para muitos que ouvem isso, pensem assim, isso é palavra, porque a igreja está entrando numa vibe agora também, que é aquela vibe que porque tem extremistas, a gente não pode pregar mais sobre milagre, não pode pregar mais sobre prosperidade, não. Uma coisa é pregar sobre barganha, outra coisa é pregar sobre prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com uma vida digna na presença dEle. Você está entendendo? Uma coisa é a gente só falar assim: venha para a noite do milagre. Não é que seja um pecado, sabe? Começar a atrair as pessoas pelo que Ele pode fazer. Outra coisa é a gente pregar e falar sobre Ele e dizer assim: quando Ele chega, quando a presença chega, tudo muda. Entendeu? Uma coisa é a gente começar a dizer que Ele habita no meio dos louvores, enquanto você estiver com as suas mãos levantadas adorando a Ele, de repente você vai sentir o toque fresco do Espírito Santo em você, e a dor já não existe mais. Sabe? É disso que eu estou falando. A igreja não pode ir para um outro extremo que não crê. Não, tudo é natural. Eu não creio. Sabe? Como assim fazer loucura? Meu irmão, ele disse assim para o rei. O rei dizia: é Baal quem faz o meu povo prosperar. Aí o profeta Elias disse assim: segundo a minha palavra, uma gota de água não vai cair do céu mais sobre a terra. Isso é loucura ou não é? Choveu. E foi segundo a palavra dele. Ele não disse, ele disse segundo a minha palavra. Sabe por quê? Porque quando a sua palavra é direcionada pelo Espírito, o Espírito cumpre ela. Depois de 3 anos e meio, agora a segunda palavra de Deus. Que aí foi Deus falou: Elias, agora fala com a joelho. Porque tem um povo precisando de água. Foi só um sinal para o povo saber que eu sou Deus. É loucura ou não é? Filipe, vamos para o Novo Testamento. Filipe, pregando só o Antigo Testamento? Não, Filipe estava pregando aqui, ó. De repente, já aparecia em outro lugar. Isso é loucura, sim ou não? Já pensou você estar aqui pregando o Evangelho, de repente o Espírito Santo falar bem assim: tem um cara lá na ponte em Nova York pendurado para se jogar lá de cima, e não tem ninguém, eu creio, Senhor. Aí de repente você desaparece aqui, aparece, salva o cara e desaparece, aparece aqui de novo. Isso é loucura, está na Bíblia, irmãos. Está escrito. Nós precisamos voltar a crer nessas coisas, sim. Sim. Assim como era loucura para muitos hoje em dia, se eu vou falar Jesus não, a pessoa, se eu pegasse hoje e chamasse aqui na frente alguém que tem problema de visão, tá certo? E aí você viesse, eu pega ali a areia lá fora, pega lá, cuspisse, fizesse um barro e jogasse em você e falasse: agora vai se lavar. Era loucura, sim ou não? Jesus fez. Mas isso não significa que eu vou criar uma doutrina. Quinta-feira é a quinta do cuspe. Não, irmão. Pior ainda, nós vamos vender o cuspe. Nós vamos pela patente, o cuspe mais ungido ou do pastor, ou menos não existe isso. Até porque em Deus não existe maior ou menor. E essa questão de patente na igreja é só para quem serve mais, só isso. Não é para honra. Você está entendendo?
Mas essas coisas não podem roubar do meu coração e do seu coração a realidade de que o sobrenatural pode sim afetar o natural e tornar possível aquilo que é impossível. Porque tem muitas crianças precisando de milagre como essa. Tem muitas famílias precisando de milagre como essa. Tem muita gente de Covid precisando de milagre como esse. Tem muita gente precisando. Mas a igreja precisa crer nisso, porque a igreja precisa liberar isso. Está sobre nós. Sabe, nós precisamos voltar a liberar a palavra. Nós precisamos voltar a impor mão mesmo. Ah, não pode agora, amém, agora não, mas depois sim. Entendeu? Nós precisamos voltar a fazer essas coisas, para que o Espírito Santo libere aquilo que está em nós, através de nós, e cure essa geração. O Espírito Santo quer curar a geração através da igreja. Oh, mas começou numa resistência esse culto, mas eu estou sentindo que a coisa está... Eu já estou sentindo que tem corações aqui hoje que estão sendo pegos. Eu estou sentindo que tem fé sendo ativada aqui nessa noite. Aonde nos assistem, eu estou sentindo que há uma ação do Espírito Santo. Ó, basta uma palavra e os montes se Levanta as suas mãos. Declare isso. Basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra e os montes se removerão. Eu sei. Declare. Eu sei que nada é impossível pra ti. Eu sei que tudo podes. Basta uma palavra e os montes se removerão. Eu sei que nada é impossível. Eu Sei que nada é impossível. Eu sei que tudo pode. Basta uma palavra e os montes se removerão. Coloca de pé. Declare isso. Eu sei que nada é impossível pra ti. Eu sei que tudo pode. Basta uma palavra e os montes se removerão. Eu sei. Eu sei que nada é impossível pra ti. Eu sei que tudo pode. Uma palavra e os montes se removerão. Levanta suas mãos para orar. Como é que liberar a palavra? Em nome do Senhor. Libere palavras agora sobre a sua família. Libere a palavras agora sobre essa geração. Comece a liberar palavras em nome do Senhor Jesus. Comece a liberar palavras em nome do Senhor Jesus. Basta uma palavra, 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 os montes se removerão. Eu sei que nada é impossível. que eu sei.
não se limita a nada, a bateria, a som, a nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz bom, Ele faz certo. Fluindo ou não fluindo, Ele flui. Ele flui, porque Ele é Deus, agindo Ele nada e ninguém impedirá. E eu sinto que há um fluir do Espírito Santo sobre corações, sobre vidas, sobre famílias nessa noite. Que milagres aconteçam agora em nome de Jesus. Que milagres aconteçam agora em nome de Jesus. Eu não deixei de crer, Espírito Santo. Eu creio, Espírito Santo. Começa a liberar milagres. Começa a liberar milagres. Começa a liberar o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa a libertar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Começa a virar chaves em corações. Começa a marcar corações. Oh, em nome de Jesus. É quando a gente acha que não vai acontecer que acontece. Libera Espírito Santo. 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 Se você é a pessoa que precisa de um toque, deixa Ele tocar você. Mas se você representa alguém que precisa de um toque, comece a liberar palavras sobre essa pessoa. Libere, 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 libere o seu lar, libere sobre a sua família, libere, 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 libere. Eu sei, eu sei. Nada é impossível. Eu sei. Basta uma palavra e os montes se removerão. Nada é impossível. Eu sei que tudo pode. Basta uma palavra. Levanta as suas mãos, feche os olhos. Comece a orar em línguas. Você pode fazer isso? Não? Se você pode, Deus Ele deu dom para isso. Se liberar. A oração em línguas, ela abre uma porta no seu espírito.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê? Você crê? Você crê? Eu conheço a história de uma irmãzinha que ia pro culto todo dia. Aí ela passava na frente de um bar. E toda vez que ela passava, os caras zombavam dela. Aí um dia chamaram ela e perguntaram assim: você crê de verdade que uma baleia engoliu um homem? Aí ela disse assim: eu creio que se a palavra dissesse que uma sardinha engoliu um homem, eu cria, eu acreditava. Quanto mais um grande peixe. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Você crê no sobrenatural, crê naquilo que talvez a sua mente não consegue compreender. Você crê, isso é fé. Fé, a definição de fé é o seguinte: fé é convicção de fatos que não se veem e certeza daquilo que muitas vezes você não compreende, mas você espera. Isso é fé. E fé é base. Sabe por quê? Porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé, Rian. Fé, fé. E os montes se removerão porque basta uma palavra. Você entendeu? Fé. Você já foi curado? Você, do ouvido? Ou não? Você já foi curado? Você tinha problema de ouvido, não tinha? É porque ele fala espanhol. Você não tinha problema de ouvido? Você tinha problema no ouvido? Não era? Uma vez você veio aqui com no ouvido? Qual que era o ouvido? Era esse? Você não escutava na época nesse ouvido? Esse aqui? O que aconteceu? Ninguém vai entender. Mas vamos lá. Você voltou a ouvir, sim ou não? Voltou? Foi? Isso é milagre. Amém? Você crê que está aí? Você crê, Hélio? Hélio, você crê? Eu creio. Você sabe o que eu creio, né? Você sabe o que eu creio? Eu creio. Eu sei que você crê. Você vai voltar a enxergar com 2 olhos. Eu creio. Eu creio. Amém. Reunião está encerrada. Sai daqui, mas deixa